grande obra, Sidney Cruz. A grande obra é uma passagem subterrânea, um túnel, uma catacumba, uma trincheira, com entradas ou saídas por todos os lados dos 5 continentes. Um réptil áspero, repelente, labiríntico, escavado há mais de 20 mil anos, cobra bicéfala, cada cabeça uma sentença. Uma Valérie, outra Bop. Um imenso buraco horizontal cavado por bestas humanas que escavam com suas ferramentas, unhas, dentes, chifres, tetas, rabos, falos, esculpindo paredes com cuspe, bosta, mijo, suor, pedra, terra, sêmen, saliva, folha, galho, orvalho. A grande obra é um conglomerado de argilas, melancólicas passagens estreitas, sufocantes, lúgubres caminhos de não mais do que 70 centímetros de diâmetro, onde rezam almas, onde uivam bebês cor-de-rosa com 5 cabeças, onde inventam vozes invariavelmente agudas. Em cada curva da grande obra, um sinal longínquo das assembleias secretas, dos adoradores do amor obscuro, obra-afeto, que mata, que sacrifica, que deseja, que queima com vulcânicas palavras, que rabisca, tatua com sangue nas paredes das cavernas, inscrições estranhas como esta de Ferlinghetti. Os homens de Cro-Magnon carregavam pedras no lugar de livros. Depois da infância. Foi um dia de mar calmo, águas azuis refletindo o azul do céu, a noite deve ser boa também. A brincadeira com os bonecos rende chapéu abarrotado e o interesse das garotas, vida de artista. O povo vai chegando mais e mais e pede outra brincadeira, outra passada no chapéu, o chapéu cheio de notas e moedas. Cassimiro está rico e famoso, pode escolher quem quiser, escolhe a moça de vestido azul. O avô insiste na companhia de Cassimiro na volta para casa, mas a idade é de pertencimento aos hormônios, e quem ganha a companhia de Cassimiro é a moça de vestido e chale azul. Meto a mão no bolso e rompo a película de alumínio. As luzes se apagam nas residências e os cidadãos mais ajuizados fecham os olhos ou gastam a vista na frente de alguma tela iluminada. Não me estresso e chego a ficar excitado pelo início do turno noturno. Trafego por uma gama de possibilidades em gramas. Roleta russa na montanha russa. Os nervos se agitam até que sinto prazer na pupila que pulsa e trepida. Olhos abertos, acesos e sintonizados com a luz vermelha do giroflex. Nunca tive muito saco, cabeça ou estômago pra cola de sapateiro, um Bob Marley babado em bando, nariz empapuçado e todas as outras porcarias de quando eu era bem mais novo. Só nunca neguei uma gelada. Mas depois que entrei neste trampo e a idade foi pegando, não deu pra depender só das minhas forças e estado de espírito. O serviço me deixa ligadão. E quando consigo me desligar, já é hora de ficar ligado de novo. Cochilos irregulares versus expedientes power on. A luzinha verde só volta a acender porque me recarrego com produtos planejados para o dia a dia de todos nós, que recuperam o pique e a sensação de se sentir útil. Não se pode abrir mão dos benefícios que um remédio pode trazer. Quem disse isso foi um médico psiquiatra na TV. Tanto que minhas drogas podem ser iguais às de uma distinta senhora de 70 anos com problemas cardíacos ou metástase. Aliás, os idosos costumam ter um arsenal respeitável no criado mudo ou em um armário da cozinha. Não esqueço minha avó, com seus comprimidos e o delírio recorrente de que era perseguida por um negão. Ficar de bad trip também não, né? Por isso trago sempre opcionais. Tudo coisa fina, com selo de segurança da vigilância sanitária. Aqui no plantão, todo mundo se medica e o doutor da turma sou eu. Passo a receita sem cobrar pela consulta.
E se tenho a mão, ainda dou amostra grátis. As substâncias interagem com o nosso sistema nervoso enquanto atravessamos a madrugada na correria e papeando sobre mulheres, churrascos e acidentes. Sou o motorista da equipe. Conheço trilhas, atalhos e gosto de ver as luzinhas da cidade se fundindo enquanto passo com a ambulância pelos sinais vermelhos. A vida não para. E quando ameaça parar, profissionais como nós são acionados. Embora a nossa especialidade não seja fazer milagre. Bem que eu queria. Chegar e resolver com um levanta-te e anda. O pior é que já não carrego mais ilusões alguma. Dizem que o hábito leva à perfeição. E isso é tão verdade que no meu caso acarretou em premonição. Só pela chamada no rádio já consigo saber se o prato da vez é um bife a cavalo. Cada um tem o dom que Deus dá. E este me foi anunciado em um final de expediente pouco antes das 7 da manhã. Soltei aquele mijo amarelão, com cheiro de café e laboratório, e me deu na cabeça de passar no Corujão. Para quem não conhece, o Corujão é um posto de gasolina 24 horas na BR, que tem um restaurante que faz o melhor espeto corrido da cidade. Tá aí, ó, fica a dica. Estacionei e fui direto para a cozinha do restaurante. Como a gente abastece as ambulâncias lá, já sou de casa. Então perguntei pro Osias, o chapeiro, se tinha jeito de preparar um bife a cavalo para matar minha fome e a vontade de comer. Pedindo assim, ele falou. Fiquei bicando a cerveja até que o bicho chegou a caráter na minha frente. Agradeci ao Osias e quando olhei pro prato não acreditei. O susto foi ainda maior na segunda olhada. Que diabo era aquilo? Eu estava esperando por uma fatia de carne bovina e coberta por um ovo estralado. Não aquele troço. Uma brincadeira de mau gosto do Osias? Olhei na direção dele, mas seus gestos eram de quem não estava nem aí para mim. E outra, a aparência do prato não combinava com o aroma. A coisa era comigo, pensei. Fechei e abri os olhos umas tantas vezes, até que encarei e tive que me convencer. Era um lençol branco, um lençol na proporção de um ovo frito. Pisquei o olho umas tantas vezes mais, com o sistema nervoso abalado e nada saiu do lugar. Então peguei o garfo para levantar a beirada bem devagarzinho e confesso que já esperava dar de cara com presunto fresco ali embaixo. Havia um corpo no meu prato, pior. Não era um prato de louça amarelado com a borda lascada que o Osias tinha trazido minutos atrás, mas uma maca com um defunto ainda quente, coberto por um lençol branco. Uma hora a conta chega. Olha, sou casado pela segunda vez e a neguinha tá louca pra engravidar. Não é minha vontade, mas a mulher nova é fogo. Já tem um filho grande que mora longe de mim com a mãe. E não tem remédio para dor de cabeça que é se separar de uma mulher que tem um filho seu. Mas a neguinha curte tomar um remedinho também. E avisei para ela que na gravidez e amamentação tem que dar um tempo. Ela andava baixo astral, então o doutor aqui apresentou um comprimidinho que foi papum. Uma revolução. A danadinha é tão religiosa que passou a fazer o sinal da cruz, como se agradecesse pelo prato de comida, antes de abrir a porta do paraíso. E ela é careta, hein? Não bebe nem vinho. Mas foi que foi e não quer mais saber de outra coisa. Ai, Márcio, sabe que eu gostei? Ela me disse. E contou que nem sabia para onde tinha ido toda a repugnância que sentia pela dona do salão de beleza que trampava. Até a amargura que ela tentou tirar com oração, sem resultado, fazia tempo que não aparecia. Pra mim é como se o corpo ganhasse outro corpo com um buraco negro adicional, que suga o que é difícil engolir. Minha comunhão com o mundo. Então embarco com uma função a ser exercida. E em vez de funcionar menos, a gente funciona mais. E funciona bem. Ainda que os órgãos internos pareçam se transformar em miúdos de galinha e os externos em uma massa de carne moída quando acaba o efeito. E a conta havia chegado.
Olha, me benzi e balancei a cabeça já com a consciência de um homenzinho com cabelo em tudo, onde era pra estar minha comida. Quer dizer, tudo não. Ele tinha um puta rombo no abdômen. Uma mancha vermelha brotou no lençol, vermelho vivo, em vez do amarelo claro da gema. Fechei os olhos, rezei baixinho, pensei na finitude da vida e retalhei o pobre infeliz para saber se o gosto era bom. Dei um gole emergencial na cerveja, deixando ainda mais revoltoso o suco gástrico, e acenei para o Osias de trás do balcão, que me sorriu de volta. Deu pro gasto. Desde então, tenho o pressentimento que não falha. Recebo a chamada pelo rádio e... só pergunto pro pessoal da equipe se os lençóis estão em dia. Aliás, tudo que temos com segurança são lençóis e sacos para cadáver. Pô, bate uma baita cagaço quando rebocamos alguém que precisa de um aparelho mais sofisticado. Neste momento mesmo, acho que o único instrumento mais avançado em funcionamento aqui na ambulância é o medidor de pressão. A coisa complica mais ainda quando a vítima tem acompanhante, que pode servir de testemunha. Volta e meia aparece na TV caso de morte que poderia ser evitada, né? E se os aparelhos estivessem em dia e coisa e tal. Embora eu seja reconhecido só como motorista, e isso principalmente no salário, eu sei bem de chilar da corda arrebenta. Por isso tenho guardado umas provas aí que pode comprometer muita gente acima de mim. Ah, sim. Mas voltando ao raciocínio pelo resmungo, também posso saber se estamos carregando outro marmitex para os vermes. Aí eu falo assim com carinho. Aliás, espero que os vermes apreciem um bom bife a cavalo. A piração com a comida travestida de cadáver arrombado só deu naquela vez. Porém, foi tão forte que ainda vi pedacinhos de braços e pernas boiando junto com a cabeça no vaso sanitário. Mas o primeiro cheiro de morto mesmo que eu senti na vida foi o do meu pai e os seus olhos amarelos. O filho da mãe sofria dos rins e não se tratava. Rolava de dor e se entupia de Buscopan. Essa era a primeira coisa que tomava quando levantava. A segunda era cachaça. Então os rins romperam e aconteceu uma chuva de meteoritos dentro de seu corpo. Assim que vi seus olhos tingidos de amarelo, pressenti que nem adiantava correr. E o olhar que o enfermeiro da ambulância jogou para mim, aquele menino de 11 anos, confirmou a suspeita. Apalpo o bolso da calça e respiro aliviado pelo estalido da cartela. Outro suspiro quando abro o porta-luvas. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Esse é meu ditado. Por isso também agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso pela graça divina da indústria farmacêutica. Ao meu lado, o Odair conta sobre a pescaria que inventou para despistar a esposa e passar o fim de semana com a puta que ele tá tendo um caso e se enchendo de Pramil e Viagra para fazer bonito e dar conta das duas. O Beto dá uma gargalhada e sinto bater na minha nuca seu bafo elétrico de Ritalina. A brisa acaricia minha testa de suor frio e a pupila lateja na leitura das ruas, elevados e avenidas que se interligam como sinapses. Está para amanhecer e acabamos de rebocar um chapeuzinho vermelho que saiu do caminho e deu de cara com o lobo mau da balada. Não sabe beber? Não dirige, imbecil. Câmbio e desligo. Hoje já é amanhã. Quem sabe da próxima vez que discar em 192, não serei eu que levarei um lençol branco para você. Canção para uma valsa lenta. Mário Quintana. Minha vida não foi um romance. Nunca tive até hoje um segredo. Se me amas, não digas que morro de surpresa, de encanto e de medo. Minha vida não foi um romance. Minha vida passou por passar. Se não amas, não finjas que vivo esperando o amor para amar. Minha vida não foi um romance. Pobre vida. Passou-se enredo. Glória a ti que me enches a vida de surpresa, de encanto e de medo. Minha vida não foi um romance. Ai de mim, já se ia acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto e um olhar. Poema número 6 do livro Café com Buceta, de Demétrio Panaroto.
Não sei se há outro estado da Confederação em que todos os governadores, sem exceção, foram uns merdas. Nem o estado de espírito, nesse momento, pode ser considerado. Viu vós, vozes veladas, vozes vaginas, dizia o arremedo de poeta do busto sagrado em um dos eventos na casa do governador. Ele era amigo do governador. Jantava com o governador, tomava banho com o governador, dormia com o governador. Os poetas nem bufões mais conseguem ser. Quando o sorriso trama, não se ri por serem palhaços, se ri porque não passam de penduricos da casa grande. Mas de todas as anedotas, a maior delas era eles acharem que em algum momento podiam ser outra coisa qualquer pelo simples fato de publicarem uns livrinhos. Mas só depois de precisarem, nas trocas veladas, limpar a bunda, reforço do governador, onde a hipocrisia e a canalice são apenas alguns dos pormenores a serem considerados. A flanela, coitada, não chegava em todas as pregas, e o establishment jorrava como uma grande diarreia e poluía o pensamento líquido salgado lágrimas. O desgosto era ver que os esqueletos dos mortos-vivos gozavam com os sonhos dos outros. Quando Arthurzinho corria na campina e brincava com um vizinho, tudo era sonho. O menino ensejava ideias livres com aquele ar risonho, correndo frouxo em meio à brincadeira de crescer. Arthurzinho aprendeu a convencer a mãe mais pelas brincadeiras, pelas inventividades, criatividades e imaginações, do que pelas besteiras, pelas argumentações. Ele guardava isso em segredo. "Mãe, deixa eu ir brincar lá fora?" dizia sorrindo, com os olhos a brilhar. "Já arrumou a cama, menino?" "Já!" ele dizia e saía para farrear. A mãe ia ao quarto inspecionar e via um cabo de vassoura, uma coberta em tenda e toda a merenda num pano de piquenique. Ela se esvaía em orgulho, mesmo para depois ter que dar um chilique. Sabia que ele diria: "Tá arrumado." "Como você não disse?" Danado esse menino, sorridente. Ela sabia que ele achava que era segredo o fato de ser inteligente. Jogo envolvente de desenvolvimento. E enquanto desfazia a barraca, dizia em pensamento: "Meu menino é puro. Vive para nascer todo dia. E o dia nasce só porque ele vive sonhando a todo momento." Coisas de ser feliz, palavra e afeto. Sem a palavra, o afeto cala. Sem afeto, a palavra fere. Com a palavra, o afeto cultiva. Com afeto, a palavra cuida. Pipa. Ah, era uma pipa delicada recortando o céu azul. Bailarina, ave, borboleta em movimentos coloridos, suaves, expressivos, intensos e audaciosos, arriscando-se, solitária, inteira, corajosa, pura música, puro deleite. Coisas de ser feliz. Lindo o dia que nasceu o menino feliz, chamando a gente cedinho para acordar, vestir leveza, pegar o sonho, a pipa, o livro, o chapéu e sair por aí, fazer coisas de ser feliz. A vida de merda de Ernest fora definida assim por ele no final daquela manhã, já que acordara passado das 11 horas e viu, além da parte da cama que Zélia ocupara até horas atrás vazia, um bilhete dela, em cima do aparelho de TV queimado. Ao ver o papel com seu nome escrito, ainda caminhando com a ereção típica daquela hora, pegou-o e, sentado no vaso, empurrando seu pau para baixo na tentativa de não mijar o banheiro inteiro, foi lendo o bilhete que dizia, abre aspas, "Foda-se você e sua vida estúpida." Por que ela insistia em usar você? Era só com o intuito de provocá-lo, tinha certeza. Foda-se essa história de escritor fodido. Foda-se esta sua casa que mais parece um chiqueiro. Pô, você não tem consideração nem por mim. Pelo menos para arrumar um pouco esta pocilga que você chama de lar. Ou de estúdio.
a típica mania frescalhada de romancear um pouco esta idiotice que é a sua vida. E me desculpe ter feito parte dela. Aliás, não me desculpe não. Eu é que fui uma idiota em ter ido para a cama com você, pois mesmo que tenham sido ótimas fodas, não valeu a pena não. Ah, e não ouse colocar este bilhete na sua tosca autobiografia. Não, mudei de ideia. Acho que seria perfeito colocar bilhete naquela merda. Assim os retardados que forem perder o tempo de suas vidas para ler aquilo algum dia, saberão do imbecil que você era. Z. Fecha aspas. Intervalo. Graças a Deus vai acabar o ano, não aguento mais. Reclama uma das professoras de voz deformada pelo cigarro ao longo dos anos de magistério, enquanto segura a xícara que transborda café na mão direita, mão esta que fica na ponta do braço sardento com aproximadamente 1.437 pulseiras prateadas e do qual, pouco mais acima, ou abaixo, depende se está indo ouvindo, pende uma voluptuosa pelanca de abano. Na outra mão, um punhado de biscoitos é espremido até o limite de se quebrarem, entre dedos gordos, suarentos, cheios de anéis e com as pontas amareladas do tabaco. O inferno é um pátio de escola em dia chuvoso na hora do intervalo. E as Topic, quando vem, entregam mais crianças, não levam nenhuma embora, complementou outro professor, obtendo a concordância e o riso do restante do grupo. Agora uma laranja não é mais uma laranja. O amor não é mais o amor. O universo não é mais universo. Pois agora muito se tem de uno e pouco de verso. Versos de circunstância e acervo. Tanto se dá como se perde ardor, respondi-lhe com o rosto temperado. Seu seio carmesim e meu honor. Pendia dolente sem criar caso. Então andava perdido e mal pago, escapavam-me os nervos muita vez, e com a razão não lograva diálogo. Mas lhe servia mais um sirvintês, só que sempre soava ser de outrora a música com que dizia Abissínia. Tanto se dá como se perde a forma, respondeu-me com a face de menina. Sua nuca outra volta já me entrega, o prazer do legado se renova. Vinho mais barato em ânfora grega, não fora do tempo a última prova. Poema do livro Minemetrônomo, publicado pela editora Butecanes. Ronald Augusto. Infraestrutura, Daniel Rosa dos Santos. Catástrofe desperta o instinto de solidariedade? Mentira, nem desperta, tampouco é extinto. Para ser solidário é preciso adestramento. Vê a cara de cu do vizinho, como se eu estivesse gostando de estar aqui. Divagações à parte, o fato é que a catástrofe não desperta, impõe solidariedade. Além disso, a concentração de pessoas em local pequeno extrapola e explicita os limites de infraestrutura. Sem jornal e sem papel, resta a toalha. O vizinho que me desculpe, mas se fosse na minha casa eu fazia a mesma coisa. Uma longa conversa. Rubem Alves. Ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Nietzsche. Sherazade sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama são sempre decapitados pela manhã, pois os prazeres do sexo se esgotam rapidamente e terminam na morte. Por isso, quando o sexo já estava morto na cama e o amor não mais se podia dizer através dele, ela o ressuscitava pela magia da palavra. Começava uma longa conversa que deveria durar 1001 noites. Contenção química. Tornaram-se maioria nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados, de vereadores e no Senado. Perseguição às diferenças, ao que foge do padrão imposto, uma nova inquisição. A história diminui sua marcha e muda de rumo. O absolutismo que estoura foi plantado anos antes, aos poucos, apoiado no desespero de adultos mimados, infantilizados, incapazes de lidar com a vida e responsabilizar-se por suas escolhas.
A vontade de Deus continua sendo bom pretexto para tudo. A barba e os cabelos nascem, crescem e caem. A lua gira em volta da terra. Espero deitado, vendo as sombras se modificarem a cada passagem da lua. Observo as sombras na janela da minha jaula, esperando que o negro traga rosa. Os pés negros pisam a fina, a branca areia. À esquerda o esmeralda do mar, acima o azul do céu. Na direita o verde da mata que mata, embaixo o branco de areia. Caminha neste túnel, enorme túnel colorido, como fosse uma caixa retangular de 4 paredes, diferentes, mas iguais, infinitas, sem uma luz no final. Apenas mais e mais e mais e mais areia que nunca acaba. Um cão uivando de fome, de vontade de brincar, talvez apenas perambular por aí. Nos tempos atuais, o choro vindo da mata pode ser verdadeiro, pode ser também emboscada. Melhor não arriscar. Não lembra mais há quanto tempo partiu. Do princípio resta uma única lembrança teimosa. A pequena canoa descendo o rio, quase chegando ao mar. Minúscula, varando entre saidas gigantescas embarcações. Como andasse entre arranha-céus de aço. Talvez seja areia quente que o faça lembrar a água doce que não tem. Não me deixariam sair, então continuo andando, dentro dessa caixa retangular sem fim. Ando e caminho e ando mais e continuo debaixo do sol. Cada vez que entro no mar, mais sede, mais sal sobre o meu corpo. Debaixo do sol, com areia quente sobre meus pés, eu ando e caminho e procuro rosa, que eu nem sei se existe. Tudo gira até que eu caio. Ele há de encontrar. Eu sei, eu creio. Essa chuva que começa a chover devagar me faz lembrar Rosa chorando mansinho, de tristeza, de saudade, sem saber o que fazer, para onde ir. Mas agora é diferente. Ali fiquei debaixo do sol com a boca cheia de areia. Tive visões causadas pelo veneno de algum peixe exótico morto naqueles centímetros quadrados de areia que me enchiam a boca. Visões maravilhosas, luzes coloridas que eu via derreter e se recompor. E no meio de tudo, vi Rosa. Ela me disse para continuar. A imagem dela escorreu e adormeci. É a mesma lua cheia ou é outra já? Difícil raciocinar com a mente cheia dessas químicas, tranquilizantes, calmantes, dopantes, estimulantes. O homem delírio vem e vai trazendo as chaves das portas. Chaves. Gostava de assistir os Chaves, mas o Barba Azul me espreita. Enquanto resistir, não vou cair. Vou continuar andando, caminhando e andando, e me levanto, e caio, e me levanto e ando mais. Se meu corpo fica, minha mente ainda vai buscar Rosa para nos salvar, para me salvar. Rosa que foi escrava, Rosa que vai nos libertar, Rosa que não soube viver livre, Rosa que é rainha. Rainha, Rosa. Feliz quem acredita em alguma coisa para depois. É difícil depois do fim. Eu caco os meus botões, os meus piolhos, não tenho fé em nada. Acredito no negro apenas, porque sei que Rosa vive e o negro busca Rosa. Ando e caminho e ando ainda mais e corro, às vezes até cair, até quase morrer. Fico parado e descanso até me cansar de descansar e volto a andar e ando e caminho e tenho sempre a impressão que não saio do lugar. Sempre essa areia branca debaixo dos meus pés refletindo o brilho intenso do sol, que me lembra o tempo todo a sombra das árvores que não posso usufruir, que não tenho permissão para entrar. A lua incha, passa pela janela do quarto, me ilumina na cama dura, fria e fétida. A lua quase some, vira um sorriso de gato no céu. Passa pela janela, clareia o quarto vazio, mal cheiroso, até inchar novamente. A lua era a medida do tempo. Agora, a lua é a medida outra vez. O tempo é o tempo da lua. Ando e nada muda. Ando sem sair do lugar. Caminho, mas é como ficasse parado. Os dias passam, a paisagem não. Não passa, não muda.
as mesmas criaturas, 2 ou 3 gaivotas, um e outro caranguejo, peixes mortos, caminho molhado, salgado, vendo os pássaros que voam sobre as árvores pintadas na parede do lado direito da minha caixa retangular. A mata não me pertence. O homem livre controla seu tempo do jeito que quer, não do jeito que dá. Somos escravos novamente. Ainda, como eu escravizado nessa cama, vendo a lua passar, se modificar, voltar, escravo da lua, escravo da minha esperança, escravo da possibilidade de Rosa viver. Continuo aqui sentindo o estrado cutucando em minhas costelas, nesta cama fria, imunda e fedorenta, escravo de um rei morto. Assovio uma música lenta e chorosa. Os pés do negro afundam na areia branca compassadamente, com passos largos e decididos. As pernas, fortalecidas pela longa jornada, conduzem o negro até um destino que ele já duvida que exista. O mar salgado de um lado e a mata fechada de outro. Não falta coragem, sobra prudência. Os acidentes acontecem por falta de prudência. Anda até o anoitecer, quando finalmente encontra o rio que desemboca no mar. Água doce, saciada a sede, um problema. Como atravessar o rio? 200, talvez 300 metros de largura. Vá lá uns 100, 150, 80 talvez. Mas ainda que fossem 33 metros, para quem não nada nada, qualquer ribeirão vira oceano. Perdido no labirinto, tanto faz qual é a porta aberta. Cuidado com o Barba Azul, me disseram. Faz tempo estou aqui sentindo a madeira do estrado cutucando minhas costelas nessa cama suja. Prefiro me deitar no chão, conectar com a realidade, mas não deixo. Do outro lado do rio, recupero as forças para continuar a busca. Rosa lhe indicará o caminho até o mestre. Do outro lado do rio, a paisagem não muda. Um quadrado meio oval. Mar à esquerda, mata à direita, o branco fofo abaixo dos pés negros, azul distante acima do catuto. O negro segue buscando Rosa. Disseram que virou rainha, disseram que morreu, disseram que está viva, disseram que não existe. E se existir? E se não vier comigo? O que faço? Ando e caminho, e ando, e finalmente caio. Enjaulado aqui, teria 1000 formas, tenho 1000 formas de exterminar minha existência. Mas espero, o negro vai voltar com Rosa. Seremos livres nesse dia. Seremos livres. Até lá eu fico aqui. Os pés negros pisam a areia branca, com a certeza de que está longe. Por outro lado, sente que estão perto dele. Não posso desfrutar da sombra das árvores, estamos banidos. O céu, sou um pássaro de asas castradas. Nada mais me pertence. Eu pertenço a algum lugar? Sou palavra estranha solta no vento. Vento que não sopra há dias. Sobrevivente do passado. Homem do futuro. Importa agora? Quem ainda se importa com alguma coisa? Da outra vez que o Barba Azul veio, era lua cheia. É lua cheia de novo. Pobre Rosa. Às vezes mais triste que perder um sonho é realizá-lo. Contenção Química, de Daniel Rosa dos Santos, pela Botecanes, editora Cabocla, feito a facão no melhor estilo.